Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, vamos aí para mais uma semana de estudos. Semana passada, ou melhor, na última semana que vocês receberam o material, vocês receberam um texto, né, um arquivo de Word, lá pelo Google Drive, e a sugestão de assistir um vídeo que está aqui no YouTube também. Aliás, se quiser pegar, tá aí no canal, Reaprender a Estudar. Bom, só que essa semana eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou mandar o roteiro de estudos, eu vou mandar apenas o vídeo, porque a galera pega o roteiro, vê que é sugestão assistir o vídeo, não assiste o vídeo. Então eu vou mandar aqui só o vídeo mesmo, e lá no roteiro vocês vão encontrar só um pequeníssimo texto jogando vocês aqui para esse vídeo. Bom, é o seguinte, deixa eu fazer, eu vou dividir o vídeo da seguinte forma, vou gastar aí uns 2 minutinhos explicando o porquê desse vídeo, e depois eu vou falar do vídeo mesmo, porque eu não gosto da sensação de que eu estou enrolando vocês, que pode ser que alguns acabem pensando, eu não estou enrolando. É o seguinte, existe no sistema educacional brasileiro, de modo particular, nos outros eu não sei dizer, mas existe aqui no nosso sistema educacional a ideia de trabalhar algumas competências com os alunos, algumas habilidades para que vocês desenvolvam, capacidade de cálculo, capacidade de interpretação de texto, etc, etc, etc. E tem algumas que a gente chama de competências socioemocionais. São 5 macrocompetências, deixa eu conferir se são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, são 5 macrocompetências e algumas competências menores dentro dessas. No mundo ideal, isso seria trabalhado dentro da família. Onde o pai ensina, a mãe ensina, a tia ensina, o avô ensina, os irmãos aprendem uns com os outros, etc, etc. Só que por uma série de coisas, não vem o caso de entrar nesses detalhes aqui, mas o Estado acabou assumindo um pouco também dessa função e auxiliando os alunos para poderem desenvolver essas habilidades. E quem sabe no futuro, vocês que hoje são alunos, no futuro vocês ensinam seus filhos e aí vocês acabam assumindo de volta e tomando de volta, isso que seria a função primeira própria da família. Mas enfim, essas 5 macrocompetências são, eu vou ler aqui para não me perder, autogestão, engajamento social, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Essas são 5 macrocompetências, que dentro dessas tem outras pequenininhas. Nesse tempo agora de quarentena, de isolamento social e tudo mais, foi pedido para que a gente trabalhasse, nós professores, trabalhassem um pouco mais essas competências socioemocionais. Lógico que não são todos os professores que vão trabalhar com isso, porque senão vocês não têm mais matéria convencional, certo? Mas em filosofia é muito próprio esse tipo de assunto, então eu não quis deixar passar. E para mim também não é difícil trabalhar com esse tipo de assunto, uma vez que antes de eu dar aula eu já trabalhava com coisas parecidas. Fechou? Beleza? Então só para vocês terem uma ideia, nessa aula aqui de hoje eu vou trabalhar com vocês a macrocompetência socioemocional. Olha que palavrão feio, gente. Mas vai ficar pior. Eu vou trabalhar com vocês a resiliência emocional. De modo particular eu vou ler aqui para não falar besteira. A tolerância ao estresse, vou trabalhar a tolerância à frustração e também numa outra macrocompetência, que é a abertura a um novo, a curiosidade para aprender. Lógico que aqui em 3 minutos é a introdução, tá? Depois daqui pra frente eu não vou ficar falando para vocês da tolerância ao estresse, não sei o que, não é isso. Mas o conteúdo geral dessa aula vai trabalhar esses 3 pontos, beleza? Toleraram esses 3 minutos e 30 de introdução? Então agora vamos para o assunto mesmo, propriamente dito. Quero falar com vocês sobre resiliência emocional. Você já ouviu falar sobre resiliência? Se você quiser e não fosse perder, dá uma pausada no vídeo aí e vai procurar um pouquinho no Google aí para saber o que é. Se você não quiser, você continua aqui na aula que eu vou explicar. Resiliência é uma palavra, resiliência emocional foi uma palavra que a gente roubou da física para poder trabalhar de um aspecto psicológico nosso. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de alguns materiais de quando eles sofrem algum tipo de alteração, eles sofrem alteração e depois voltam para o normal. Pensa aí, por exemplo, não estou em casa, então. Pensa aí, por exemplo, num elástico. Quando você estica o elástico, você faz ele passar por uma certa pressão, e aí quando você solta, ele volta ao normal, ele não se perde, ele fica exatamente onde ele estava. Isso o elástico é um material altamente resiliente. Se você pensar num ferro, por exemplo, você dobra o ferro com muitíssima dificuldade, se é que você consegue dobrar, dependendo do ferro até consegue, mas ele não volta ao normal, ele não tem resiliência alguma. Então deu para entender? Tem materiais, por exemplo, já viu aqueles travesseiros que o pessoal fala que é travesseiro de astronauta? Que quando você põe a cabeça nele, ele afunda e depois ele volta ao normal? É resiliência. Resiliência emocional é a capacidade do ser humano de sofrer algum trauma ou alguma
dificuldade, algum tipo de estresse ou algo que, assim, não estava no plano, sofre por aquilo, mas ele é capaz de absorver o impacto, absorver tudo isso e voltar ao normal, não necessariamente ao normal, mas voltar necessariamente bem e possivelmente melhor do que antes, porque é diferente do elástico, né? O elástico ele é esticado, quando ele volta igualzinho. A gente não. A gente pode ser esticado por uma situação ou comprimido por uma situação e quando voltar mais forte, voltar melhor. O elástico não desenvolve musculatura. A gente tem como desenvolver musculatura psicológica, deu para entender? Vou explicar o que tem a ver resiliência emocional, quarentena e o raio que o parto. O que tem a ver toda essa bagaça aí? É o seguinte, eu fiz uma colinha aqui e eu quero seguir ela para eu não me perder muito e dar uma sequenciazinha lógica de assunto. Vou explicar a resiliência emocional no dia a dia. Por exemplo, você passa aí por um sofrimento como, por exemplo, a perda de um ente seu. Perda de um pai, perda de uma mãe, perda de um tio. Dói, não dói pouco, a gente sofre bastante e, sinceramente, não tem como não sofrer. Só se você não tinha relação com essa pessoa, não conhecia essa pessoa, né? Daí não conta. Mas se é um parente próximo, se é alguém que você ama, pode ser amigo, enfim, e essa pessoa falece ou essa pessoa muda de cidade, você vai sentir a dor. Então a resiliência emocional é essa capacidade de absorver esse impacto e ressuscitar, vamos usar esse termo, e voltar. Pode ser a perda de um relacionamento, você gostava muito do seu namorado, da sua namorada e perdeu, ele foi embora, ele te abandonou, ele te traiu, seja como for. Não tem como você não sentir dor por causa disso, não tem como você não sofrer, mas a resiliência faz você voltar ao normal. O desemprego e assim, pensa em qualquer coisa que você possa passar aí. A resiliência é essa capacidade de você sofrer o impacto e voltar. Só um parêntese. Seres humanos normais sofrem, viu? Só não sofre quem tem algum transtorno psiquiátrico. Precisa de remédio e tudo mais. Então, quando você é mandado embora do seu emprego, é normal que você sofra. Quando você perde um relacionamento de alguém que você amava, você chora, você fica angustiado. É normal que você faça isso. É normal mesmo. É até saudável. Porque, pô, se você amava, você tem que sofrer mesmo. Você vai chorar. O problema é a falta de resiliência. Pensa no ferro. Você sofreu porque você perdeu um ente querido. E nunca mais voltou a ser quem você era. Você continua sempre sendo assim, torto. Pensa no travesseiro do astronauta lá. Sofreu pela perda de um ente querido. Quando acaba, com o passar do tempo, você volta ao normal. É esse que tem que ser a nossa resiliência. Você sempre vai ficar na memória, sempre vai lembrar, sempre vai ter saudade, mas você supera e segue a vida. Fechou? Vou dar alguns exemplos de coisas típicas que possivelmente você já sofreu ou está sofrendo de modo particular agora nessa quarentena. Bom, relação familiar. Gente, quanta treta, não? Puxa vida! Agora, nesse período aqui, de modo particular de quarentena, é muito comum que a gente tenha tretas familiares. Por quê? Porque a gente já tem mesmo, normalmente. Agora, se você imaginar que, sei lá, às vezes o seu pai ficou desempregado, sua mãe ficou desempregada, você está desempregado, você não está tendo aula, você está passando mais tempo em casa. Então as pessoas mais tempo em casa, mais tempos próximas umas às outras, então vai desenvolvendo aquela tensão lascada e a gente acaba arrumando briga, a gente acaba se desentendendo e tudo mais. Então, essas dificuldades familiares são normais, são típicas, acontece, e a resiliência emocional aí, ou a tolerância ao estresse, vamos dizer assim, vai ajudar a gente a trabalhar esse tipo de coisa que é absolutamente inevitável. A menos que você more numa família de anjo, entendeu? Aí, tipo, só tem anjo na sua casa. Se só tem anjo na sua casa, chama a gente pra morar aí. Mas eu tô brincando, às vezes o nível de maturidade de todos os membros da casa também ajuda bastante e você consegue ter dificuldades, mas superá-las com facilidade. Isso pode acontecer sim. Modéstia à parte, no meu núcleo familiar a gente consegue ter uma relação muito saudável. Então, mesmo assim, tem desgaste e tem dificuldade, tem diferença. Mas em pouco tempo a gente consegue se adaptar melhor. Mas vamos lá. Então, às vezes tem desgaste familiar, problema na relação familiar. Às vezes é desemprego com você, eu tô falando com você aluno. Eu sei que a maioria de vocês não trabalham ainda, mas alguns já passam aí pela situação de desemprego muito desgastante, muito dolorida. De ter sido mandado embora, de ter visto os familiares também serem mandados embora, de estar precisando de dinheiro. Então é uma situação complicada que a gente precisa saber como a almofada do astronauta aí, voltar ao normal, saber passar por isso e dar a volta por cima depois. Às vezes, isso dá um pouco de
Eu vou usar a palavra dó, não é bem dó, mas dá um certo, nossa, que judiação. Tem uma molecada louca para fazer o abençoado do vestibular para poder entrar numa faculdade, né? Então começa o ano já assim, esse ano eu vou fazer, eu vou prestar para não sei qual, para não sei qual, para não sei qual, para 400 faculdades diferentes. Só que daí entra um ano de pandemia, fica uma bagunça os estudos, o cara não consegue aprender, ele não tem cursinho para poder fazer. Aí ele fala, meu Deus, eu perdi, até os vestibulares estão sendo cancelados. Eu não sei se estão, eu tô só falando, compondo o vídeo, não tenho certeza. Mas, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Enfim, sofre com tudo isso também. Tem a perda de algum familiar. Eu não ouvi falar de ninguém, mas pode ser que você, aluno da nossa escola, tenha perdido algum familiar seu por causa do corona. Ou pode ser que tenha perdido por algum outro motivo. Recentemente isso ainda dói. Pode ser que você tenha perdido algum relacionamento seu de namoro, sabe? Foi abandonado, foi largado, foi traído, sei lá o que é. Ou você terminou porque você viu que precisava terminar, porque ele é um traste, um tranqueira, ou ela é uma traste, uma tranqueira e não dava para continuar, só que ainda dói porque você é uma pessoa. Bom, enfim, eu citei alguns exemplos aí, eu vou repeti-los. Eu falei de relação familiar desgastada, de desemprego, da tristeza que é de você não poder fazer um vestibular, ou a perda de algum familiar, ou término de algum relacionamento. Você tem 5 coisas aí. Essas coisas, gente, se você passa por isso, é normal que você sinta aí alguma angústia, algum estresse, até alguma irritação, alguma... Sofra, em resumo, sofra. É normal que você passe por isso. Se você não passa, se tem um distúrbiozinho aqui, que precisa ser tratado por algum psicólogo, por algum psiquiatra, que é tipo assim, quando você não tem... As coisas não te afetam. Alguém morreu. Nossa. Você foi mandado embora de serviço. Nossa. Perdeu o relacionamento. Nossa. É uma total apatia que você precisa de tratamento. Você precisa procurar ajuda, você precisa... Tem vários tratamentos para isso, mas enfim. Dependendo da situação, dependendo do caso, dependendo da doença. Geralmente o jovem é muito assim, ele é muito egoístão. Ele sofre se o negócio dói nele. Tipo, eu lembro quando eu tinha 16 anos mais ou menos, o meu irmão ficou internado, ele teve um problema pulmonar. Na verdade, ele foi fazer uma cirurgia de dente, uma cirurgia de carne esponjosa no nariz e foi tirar as amígdalas, foi tirar tudo isso de uma vez só. E ele engoliu muito sangue e o sangue foi parar no pulmão, ele ficou internado vários dias. A maioria dos alunos já sabe, eu tenho um irmão que é deficiente mental, é esse meu irmão aí. Ele ficou internado acho que 20 dias no hospital. Eu não tava nem aí. Porque adolescente jovem, gente, é uma porcaria. O moleque é egoísta. E eu era egoísta. Então eu ficava os 20 dias assistindo televisão em casa. Eu não tava nem aí com o negócio. Pra mim era uma alegria estar sozinho em casa. Porque minha mãe tava no hospital com meu irmão, minha irmã tava na casa dos outros, meu pai tava trabalhando. Então eu não fazia nada o dia inteiro. Hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, meu irmão quase morreu. Eu fui ver ele uma vez no hospital. E pode ser que você esteja passando por isso também, né? Não exatamente de doença, etc. Mas enfim, esse egoísmo, esse fechamento que você tá preocupado só com você. E seu tio tá lá doente. Vou ver mais um seriado. Bom, te convido a sair dessa, viu? Cãibra. Mas vamos lá. O que você tem que fazer então se você está sofrendo com essas coisas aí? Você está assim, no ponto de, meu Deus, o que eu faço com tudo isso que eu estou passando? Então eu vou te dar algumas dicas. A primeira delas, aceite. Beleza? Esse lance de tolerância ao estresse, a nossa geração é muito mole, no sentido de tudo que acontece a gente já quer arrancar os cabelos, a gente quer se matar, a gente quer... pra que o mundo existe? Eu não aguento mais tudo isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer, aceite. Se você, por exemplo, perder um familiar, meu irmão, isso dói não dói pouco. A primeira coisa que você precisa fazer, aceite. Você perdeu um familiar. Você foi mandado embora, não adianta ficar desesperado. Primeira coisa, aceite. O rapaz te largou, te traiu, a mulher te largou, te traiu. Aceite. Aceite o desemprego, aceite no primeiro momento, não estou falando para você permanecer nesse estado, mas aceite. Dentro desse aceitar, porque os antigos têm uma frase que é interessante, eles falam assim, o que não tem remédio, remediado está. Tipo, para tal coisa tem remédio? Não, então já está tomado o remédio. Porque não tem remédio mesmo, então não tem o que fazer. Aceita. Aceita que dói menos. Dentro desse aceitar, tem uma dicasinha aqui para você. Jovem do meu coração, pare de reclamar. Pare de reclamar de tudo, pare de colocar a culpa nos outros, pare de achar que as coisas são responsabilidade do governo, as coisas são responsabilidade dos seus professores, que não facilitam as decisões para você. Eu sei que tem hora que vocês precisam reclamar mesmo, podem reclamar comigo quando for comigo, eu sei. Mas tem hora que vocês reclamam de umas coisas que tipo, mano, vocês reclamam demais.
tem que levantar e pegar a vida na mão. Eu não tô julgando casos específicos, beleza? Como eu falei no outro vídeo também. Mas pare de reclamar. Tudo é ruim. Ah, é porque, meu Deus, eu não posso sair de casa. Ah, é porque porcaria, porque não tem seriado novo no Netflix. Ai, que porcaria, porque eu tô desempregado. Ai, Mas reclamar, presta atenção, não adianta. Não resolve em nada. Eu acho que eu já falei isso no vídeo passado, mas eu vou falar isso várias vezes porque é um negócio assim que eu tenho muita dificuldade com isso ainda e é uma coisa muito recorrente. A gente reclama e reclama muito, mas a gente precisa entender, reclamar não resolve nada. Aceita, se a situação é difícil, aceita. Bom, primeira coisa então, aceite. Esse negócio da resiliência, então tipo, vem a dificuldade, ela vai te fazer sofrer, né? Mas aceite a dor, aceite. E a segunda coisa, aprenda a lidar. Nesse aprender a lidar, lembra, eu tô fazendo esse movimento idiota aqui, mas é pra vocês lembrarem do travesseiro. Que é tipo assim, ele sofre, mas ele aprende a lidar. O aprender a lidar tem uma série de coisas. Por exemplo, cada situação específica você precisa aprender a lidar de um jeito. Vamos falar de relacionamento familiar. Então, de modo particular agora, na pandemia, tá uma treta na sua casa. O seu pai chega em casa, você já quer mandar ele pro raio que o parta, pra não falar um palavrão pior no YouTube. Você quer mandar a sua mãe catar coquinho, o seu irmão, aquela cãibra desgracenta, fica mexendo nas suas coisas, porque você fica o dia inteiro dentro de casa, não sabe o que fazer, blá, 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 blá. E assim, a gente pode citar um caminhão de coisa. Eu não sei como é que é charqueada, mas eu nasci em cidade pequena, Ouro Fino, Minas Gerais. A cidade pequena, a gente é terrível, porque a tia quer saber da vida do sobrinho, porque quer se meter na vida da outra tia, que quer se meter na casa da avó, que quer ir na casa de não sei quem. Tem aqueles parentes que entram na casa da gente sem bater na porta, sabe? Você tá no banheiro, o desgraçado entra. Enfim, não sei como é que é na casa de vocês, mas quando eu morava em Ouro Fino, Minas Gerais, eu tinha vários parentes desse jeito. Então isso tudo vai gerando uma tensão. Então tem lá os lances do isolamento social, não sei o quê, mas para parente não tem muito dessa. Tem muito parente que invade a casa da gente, mistura os problemas tudo, porque a sua prima de terceiro grau terminou com o namorado, isso afeta na sua casa, enfim. Bom, com relação a isso tem várias dicas que a gente poderia dar, mas eu vou dar uma que ela serve para relacionamento familiar e também para todos, relacionamento de namorado, relacionamento escolar e tudo mais, que chama assertividade. Assertividade é um termo também, desses termos moderno, que a gente antigamente nem tinha palavra para isso, mas se usava, se sabia disso. Mas hoje tem um termo específico, que chama assertividade. O que é isso? É a capacidade de você se comunicar de uma maneira, não de uma maneira certa no sentido de falar a coisa certa, de falar a verdade. Não, você pode dar a sua opinião, tanto faz nesse primeiro momento se você está certo ou se você está errado. Mas é dizer de uma maneira correta, nem agressiva e nem passiva, assertiva, sabe? O agressivo é aquele cara que vai dar a opinião dele, ele quer engolir os outros com a opinião dele. A boca dele é um martelo, entende? Porque ele vai falar, porque você tem que ouvir o que eu tô dizendo. E o passivo é aquele cara que vai dizer tipo assim, tá bom, tá bom. Os dois jeitos são doentes. Então o seu pai chegou em casa e falou alguma coisa que você não gostou. Aí você vai agir de uma maneira agressiva. Porque vê se pode você fazer isso comigo. Ou de uma maneira passiva. Você não concorda com o que ele tá falando e isso, tipo assim, tá te fazendo mal porque faz dias que ele tá nessa mesma vibe. Aí você fica assim, até que você estoura. É lógico que você tem que analisar o caso de modo particular. Então, analisando o caso, você pode agir de maneira agressiva, não é recomendado, de maneira passiva, na maioria das vezes não é recomendado, mas de uma maneira assertiva. Você vai e diz o que você precisa, sem ser agressivo e sem ser um banana, beleza? De maneira assertiva. Não é para ter razão ou para mostrar que você está certo. Eu usei o exemplo de pai é um pouco mais complicado, o exemplo de mãe também, mas é mais complicado porque às vezes você tem mesmo que baixar sua bola, entende? Às vezes você tem que se colocar no lugar do outro, entender que o outro está muito estressado e você tem que ter um pouco de paciência. Aí entra um outro termo que chama empatia, mas não vou falar disso agora, senão o vídeo vai ficar com 60 minutos. Mas enfim, de um modo geral, 90% dos nossos relacionamentos é simplesmente você saber não ser agressivo e não ser extremamente passivo. Saber acertar, falar de uma maneira certa, assertiva, colocando a sua opinião. Isso serve, dá certíssimo, aí dá perfeitamente perfeito para namorado, dá perfeito para relacionamento de amigo e tudo mais. Fechou? Então, para os relacionamentos familiares conturbados, aí uma dica, teria várias, é o relacionamento assertivo, saber colocar as palavras de uma maneira assertiva. Fechou? Vamos lá então, desemprego. Mano, o desemprego é uma bagaça.
Tem alguns de vocês que podem estar ouvindo o que eu tô falando aqui, tipo assim, ah não, isso não me afeta porque eu não tô precisando trabalhar. Beleza, é a sua história. Mas tem muito jovem que é uma treta. Eu, graças a Deus, quando eu era moleque e tinha idade de vocês, eu trabalhava numa função que é muito difícil você ficar desempregado. Eu trabalhava em mercado. Então o mercado geralmente está precisando de jovem. Então eu trabalhei bastante, nunca fiquei, acho que 2 meses desempregado. Conseguia trabalhar bastante. Mas quem precisa trabalhar e está desempregado é uma situação muitíssimo complicada. De angústia, de tristeza, principalmente se a família depende, o marido depende, a mulher depende, os filhos dependem, sei lá o que é, os pais dependem, não sei. Enfim, é uma situação complicada. Então você é afetado pelo desemprego, porque você foi mandado embora, porque você não está conseguindo emprego e agora você está precisando, seja como for. Então você aceita que você está desempregado, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar tipo assim, ah, eu achei que o auxílio emergencial tinha que ser de 3 mil reais. Não vai ser de 3 mil reais. E não adianta você reclamar, e não adianta você botar culpa em ninguém. O negócio é se arregaçar as dona manga aí e sentar a madeira e fazer o que dá pra fazer. O que dá pra fazer, porque eu sei que não dá pra fazer tudo. Então eu vou fazer o que dá pra fazer, meu irmão. Então o que você poderia fazer? Sugestão, tá, gente? Nesse negócio de resiliência, de ser afetado e dar a volta por cima e sair melhor. Cara, aproveita que você tá parado e manda uns currículos. Ah, Renê, isso eu já tô fazendo. Então, eu tô dando uma ideia, mas você pode pensar em 400 ideias diferentes. Para começar, você pode mandar currículo, só que você pode saber fazer currículo, por exemplo. Você sabe fazer currículo? Não sabe, né? Pode ser que ache que sabe, mas não sabe. Entra na internet e procura como fazer um bom currículo. Aí você vai ver lá como é que faz um bom currículo e faz um currículo da hora, faz um currículo top. Faz o currículo se você não tem computador, faz um currículo na mão, faz de um jeito que o cara olha o seu currículo e fala, nossa, mano, bacana. E vou dar uma dica pra você, viu? O caboclo que pega a ficha de currículo, minha irmã trabalha em RH, que vai ler lá os currículos da molecada, o jeito que é o desenho do currículo, ele leva em conta. Porque se é um currículo tudo zoado, com maiúscula misturado com minúscula, tudo zoado, ele não, tipo, esse rapaz não sabe o que tá fazendo, essa mulher não sabe o que tá fazendo. Então, a beleza do currículo conta. Não é pra encher de flor, e nem de carimbo de ursinho, mas é um negócio profissional, bacana, interessante. Cria um e-mail bacana, com um nome legal, tipo assim, René 36, que é a minha idade, arroba não sei o que lá. Em vez de filhinho da mamãe, ponto não sei o que lá. Não, um e-mail bacana, o cara poder mandar uma resposta para você no e-mail decente. Eu coloco uma foto de perfil que chame atenção, que demonstre que você está querendo trabalhar no seu WhatsApp, no caso. Bom, enfim, faz um currículo da hora. Isso é tudo dica que você encontra na internet. Ah, mas eu já fiz, meu currículo é ótimo, mesmo assim eu não estou conseguindo emprego. Bom, aceite, não tem o que fazer, se não tem o que fazer, não tem o que fazer, mas tente melhorar de outras formas, mande o currículo para mais lugares, aproveite o tempo que você está parado e faça algum curso online. Ah, mas não tem curso, mas então pega no YouTube, tem curso, viu? Tem curso inclusive de graça, ainda mais agora na quarentena. Mas não, pega no YouTube mesmo, vídeos que ensinem, sei lá, a fazer redação, e vídeo que ensina a mexer com construção, seja o que for, mano. Aprende. Não fica parado reclamando que o Bolsonaro, porque o capiroto, porque o governo, porque o Estado, porque o raio que o parta não tá te ajudando. Não tem. Naquilo que você consegue reclamar e pedir auxílio, peça. Naquilo que você não consegue, estica, arregaça as mangas e vai. Beleza? Fechou. Vestibular. Vestibular tem o lance do estudo, né? Tipo assim, tem gente que tá pé da vida por causa do vestibular, que talvez seja adiado, porque, ou mesmo que não seja adiado, tá pior ainda, porque não estudou quase nada esse ano, porque não tá aprendendo nada e não sei o quê. Olha, eu já falei bem parecido com isso no outro vídeo, então não vou me alongar. Mas estude, então, por conta. Seja protagonista da sua própria vida, entende? Eu sei que tá difícil, que você toma essa porrada agora por causa desse tempo todo novo, mas dê a volta por cima e estude. Eu sei que tem gente que vai falar tipo assim, ah, mas eu não tenho tempo para estudar. Provavelmente, gente, eu sei que não, é muito difícil mesmo. Eu tenho uma vida muito corrida também, e eu sei que não é fácil. Só que você tem que se desdobrar, mano. Perde aí 1 hora de estudo, de sono para poder estudar. Entra na internet, pega vídeo, aulas de vários professores diferentes, matéria diferente, pega palestra de professor com algum assunto, baixa no seu celular e fica escutando enquanto você vai de um lugar para o outro, em vez de ficar escutando música que não serve para nada, porque tem música que serve, tem música que não serve para nada. Em vez de ficar escutando porcaria, ouça a palestra, ouça a aula. Isso é estudo, já é uma forma, beleza? Então, seja senhor e protagonista da sua vida. Levante e vai. Última dica sobre esse negócio de resiliência diante das situações e tá.
Perder algum ente querido, cara, isso dói, isso não dói pouco. Graças a Deus faz tempo que eu não perco nenhum familiar próximo meu. O último que morreu foi minha avó, se eu não estiver enganado. Meu avô foi o último que faleceu. Mas é uma situação dolorida e tudo mais, né? Meus sentimentos, se isso aconteceu com você. Mas você tem que aceitar, mano, e não tem o que fazer. Você tem que fazer o que agora? Amar quem tá do seu lado. Você perdeu um familiar próximo, só que você tem outros que estão por aí. Então, abraços, beijos, ame-os e assim por diante. Última coisa, se você perdeu aí um relacionamento. Foi embora o seu namorado, foi embora o seu namorado, você tá sozinho. Meu, a mesma coisa, velho. Aceite, abraça, absorva a dor, chore, mas levanta e dá a volta por cima. Já parou pra pensar que às vezes o rapaz ou a menina foram embora e na verdade, foi um alívio? Pode ter sido um alívio, pode ter sido uma libertação para sua vida. Bom, é isso. Se quiserem depois, todos os alunos aí que vão receber esse vídeo, vocês têm de alguma forma como conseguir o meu contato. Se quiserem conversar comigo sobre essa aula, quiser tirar alguma dúvida, etc, pode falar direto comigo. Bom, é isso. Última coisa. Só um comentário. Vocês viram que é 10 para 6 desde a hora que eu comecei a gravar o vídeo. Bom, última coisa. Nessa situação toda de quarentena, o lance da resiliência emocional é o seguinte: a gente tem que sofrer tudo isso, não adianta fugir, mentir, dizer que ai, não, comigo não, tá tudo bem, a não ser que esteja mesmo, se tá tudo bem mesmo. Mas aceite a dor se for o caso, se tiver com sofrimento por causa disso tudo, mas saia dessa situação melhor. O poder de sair dessa situação melhor, independente de quão grave ele está, tá na sua mão, não tá na mão de ninguém. Não adianta você reclamar pedindo para que alguém faça isso por você. É você quem vai fazer. Fechou? Força aí, tamo junto. A atividade dessa semana, o que vocês vão ter que fazer para me entregar? Vocês vão receber aqui no link, nos comentários, o primeiro comentário é o meu, vai estar fixado com a atividade que vocês têm que fazer para entregar também. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.